nós vamos convidar os três aqui, e aí a partir do momento em que o microfone for aberto, fica à disposição do nosso debatedor para se seguir o assunto. Convido então o debatedor dessa noite, ele que é advogado, formado pela Unirp de São José do Rio Preto em 2003, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, atuou como advogado do Sindicato dos Empregados de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de São José do Rio Preto, de 2004 a 2015. Atualmente é procurador-geral do município de Paranaíba, exerce o cargo desde o ano de 2021. É o nosso convidado para o debatedor dessa noite, Dr. Marcelo Fachin. Com o tema Advocacia, o seu poder e dever de garantir, proteger e restaurar os direitos humanos. Advogado constitucionalista, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Eleitoral pelo IDEP, membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, pós-graduando em Direito Penal e Processual Penal, foi diretor jurídico do TCE, em Mato Grosso do Sul, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, foi presidente da Comissão da OAB de Mato Grosso do Sul, assistente da graduação da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, para as áreas de Direito Administrativo e Constitucional. É coautor da obra Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, comentada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com publicações em revistas especializadas, organização de congresso e também curso. Convido a essa tribuna, senhoras e senhores, Dr. Lucas Rosa. Obrigado. Convido o palestrante entraves contemporâneos à proteção do sistema produtivo e também a sua instabilidade social. Marcelo, senta aqui no meu lugar, Ele é fica no meio da advogado, gente, pô. 40 anos de atuação em direito agrário, tributário, sucessões, contratos e demais áreas do direito civil. Atuou na Famasul por mais de 20 anos. Foi assessor da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, membro do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro estadual da OAB em várias gestões e por 2 vezes ocupou o cargo de diretor e também vice-presidente. Senhoras e senhores, Dr. Gervásio Alves de Oliveira Júnior. Doutor Marcelo, a partir de agora, então, o Ronaldo vai entregar os microfones. O senhor fica à vontade para assim possa discorrer a palestra da forma possível ou combinada pelos palestrantes. Imaginem, senhoras e senhores, ao término, a assinatura da ficha de presença de todos e todas. Tá? Estejam atentos que após a palestra tem um assunto muito importante para os acadêmicos que aqui estão. Fica à vontade, doutor Marcelo. Você está do seu lado aqui, ó. Boa noite a todos e todas. Boa. É um enorme prazer estar aqui no 7º Congresso de Direito Humanos da Faculdade FIPAR. Agradeço o convite da doutora Denise para ser o debatedor da noite. Muita honra, muito agradecido mesmo por esse convite. Fiquei muito feliz. E desde já cumprimento a todos, aos presentes. Façam dessas palestras, Dr. Gervásio, Dr. Lucas. Dr. Gervásio, tive a honra de conhecê-lo ano passado, mas 2 renomados advogados estão com a gente e tenho certeza que vai passar um grande conhecimento para todos vocês. Então, boa palestra para todos presentes. Posso começar? Dr. Luiz. Boa noite a todas as pessoas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui em Paranaíba para este 7º Congresso Internacional de Direitos Humanos e 16ª Semana Jurídica. Paranaíba vem sendo, vamos dizer assim, um novo amor para mim. E quero estar aqui presente quantas vezes for chamado, se Deus quiser. Ano passado eu estive 2 vezes aqui. Inicialmente fui recebido por um querido amigo, Tobias, advogado, no seu escritório, onde estava ali também a professora doutora Fernanda.
E depois, em outubro, eu fui recebido generosamente no escritório dos amigos professores, advogados, Francis e Fred, irmãos, com a presença de tantos colegas que hoje aqui se fazem presente também. As faculdades integradas de Paranaíba têm um corpo docente de peso. E isso, Dr. Kleber, tenho certeza que é valorizado pela instituição e que o seja também por todos os seus alunos. A oportunidade que vocês têm de conviver com esses professores que devotam a vida a vocês é única, e isso não tem preço. Como disse agora há pouco nosso delegado de polícia, é uma oportunidade de conviver e de fazer amizade nesses encontros. E eu, que há poucos anos era estagiário ou estudante, como muitos de vocês aqui, gostaria até de pedir que levantasse a mão quem é estudante de Direito. A grande maioria. E eu, que em 2009 estava no último ano de Direito, estive em Paranaíba. A época eu fui secretário de um candidato à presidência na OAB, Leonardo Duarte, que acabou se sagrando vencedor com o apoio deste nome aqui de Escola de Advocacia Sul-Mato-Grossense, que é Gervásio Oliveira. E eu, que época era estagiário, e ficava quieto ouvindo o Gervásio falar, Leonardo falar e tantos outros nomes importantes que nós temos na advocacia do estado de Paranaíba, com a generosidade e abertura que eles me deram, assim como esses professores dão a vocês acadêmicos. Estou aqui hoje ao lado de Gervásio Oliveira, proferindo palestra para todos vocês. Isso é um motivo de muito orgulho para mim. E é por isso, Gervásio, que eu quero agradecer de coração a sua amizade, a sua disposição de, na primeira oportunidade, hoje ainda, ontem à tarde, aliás, no início da tarde, te pedir para estar aqui conosco. Você prontamente disse que estaria aqui. O Gervásio é um dos advogados mais preparados do Brasil em agronegócio, que está atuando agora fortemente, para nossa sorte, daqueles que querem ir atrás desse tipo de conteúdo, no digital. Participou da criação de toda essa estrutura de representação, Sistema FamaSul, sindicatos rurais de Campo Grande, há muitas e muitas décadas, e continua atualizadíssimo, e vai tratar desse tema com vocês. Quem tiver mais interesse pode seguir o Instagram do Gervásio, que tem muito conteúdo bom por lá. Sigam, que é coisa boa. E gostaria de fazer um agradecimento imenso às 3 queridas coordenadoras que me receberam hoje com tanto carinho e generosidade. As minhas diletas colegas, advogadas, professoras, Denise, coordenadora deste congresso, Delaine, coordenadora do curso, e Hilker, querida professora, muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Eu espero retribuir muito e muito mais, tanto nesse evento como em tudo que a gente puder fazer junto. Obrigado, gente. O tema que eu me propus a falar hoje é, como o nosso mestre de cerimônia disse, poder-dever. Por que poder-dever? Poder-dever da advocacia proteger, restaurar, lutar pelos direitos humanos. Mas antes de entrar nesse tema propriamente dito, é importante a gente ter em mente a construção do direito público como um todo. Disse por aí que o direito público conta com um pouco mais de 300 anos, um direito público, vamos dizer assim, efetivo. Mas como que é possível dizer isso? Um direito público efetivo, à luz do constitucionalismo, com um pouco mais, aliás, um pouco menos até, de 300 anos, se a gente sabe, e vocês tiveram em história do direito, em filosofia, que Aristóteles, há mais de 2.200 anos, falava das constituições das cidades-estados gregas. Como que é possível, então, dizer que o constitucionalismo surgiu tanto tempo depois? A época que Aristóteles falava ou descrevia as constituições, ele tratava de normas que realmente, como eu disse, descreviam a estrutura de poder. Eram normas que tratavam do funcionamento do Estado, do modo de agir do Estado, do modo do Estado se organizar. Em Roma também, apesar de haver poder estatal,
Não havia, vamos dizer assim, uma preocupação em conter o poder do Estado. Os romanos, como nós sabemos, são os pais do direito privado. Grande parte do arquétipo de direito privado que nós temos em nosso ordenamento ainda hoje é fruto da produção intelectual de Roma. A exemplo disso, as ações possessórias. Mas os romanos, assim também como os gregos da época, não se preocupavam em limitar o poder do Estado. E em verdade foram necessários muitos anos e anos de abusos históricos do poder do Estado contra as pessoas, no mais das vezes contra os opositores, para que se chegasse a um consenso de que era necessário um ramo do direito que cuidasse de conter, de limitar o poder do Estado. Porque na relação de direito privado, e já nós vamos avançar, inclusive para a seara trabalhista, e entender onde está o direito do trabalho nessa parte de direitos humanos. O direito privado trata de relação entre iguais, relações nas quais, para que haja constituição de uma parte numa obrigação, num dever, é necessário o consentimento. Eu não posso no direito privado instituir uma obrigação para outra parte sem que ela manifeste a sua concordância. Já no direito público, meus amigos, isto não é verdadeiro. E aqui já começa então a grande diferença. No direito público, as relações, as obrigações são constituídas independentemente da nossa vontade. Se o semáforo fica vermelho, eu devo parar independentemente da minha vontade, porque sou obrigado ou serei multado. E essa relação de verticalidade que o Estado tem conosco, no mais das vezes produziu muitos abusos. Formou-se então essa consciência civilizatória, vamos dizer assim, da necessidade de conter os abusos que eram praticados pelo Estado. E a primeira manifestação de contenção do poder estatal ocorreu em 1215 com a Magna Carta. À época, os barões disseram ao rei que não queriam mais ser tributados independentemente do seu consentimento. Queriam participar desse tipo de deliberação. Mas 400 anos adiante, e uma nova manifestação, a Revolução Gloriosa, em 1688, se não me engano, na qual o parlamento britânico passou a ser superior ao poder do monarca. Numa segunda, então, e mais avançada, contenção do poder estatal. Mas o direito público, como esse instrumento de contenção do poder estatal, somente foi se consolidando verdadeiramente com a criação de algumas ideologias de contenção do poder estatal, que estão presentes no nosso dia a dia e muitas vezes nós não observamos. A primeira delas, a ideologia democrática, segundo a qual o poder estatal deve ser exercido por representantes do povo. O povo escolhe quem exerce o poder do Estado. Justamente porque o povo escolhe quem exerce o poder estatal, este poder também deve ser exercido, mas não só constituído, mas não só nomeado, também exercido segundo a vontade deste povo que outorga o poder. Essa ideologia contém o poder, porque limita o poder, porque aquele que o exerce o faz não de acordo com a sua vontade, com o seu desejo exclusivo, como nós temos exemplo aqui bem direto do nosso querido vereador Sindolei e do nosso vice-prefeito, o professor Barbosinha. Exercem o poder à medida da vontade daqueles que os colocaram lá. Outra ideologia, a ideologia republicana. A república, outra ideologia de contenção do poder do Estado, segundo a qual tudo o que é público pertence a todos,
O Estado, então, a partir dessa ideologia, não pertence mais ao monarca. O Estado pertence ao cidadão. Por isso mesmo, aquele que gere a coisa pública não gere a sua coisa. A coisa pública, a república é de todos. Leva também ao conceito e à necessidade de que essa outorga de poder, ela seja provisória, ela seja refeita temporariamente. O exercício de poder é temporário, ou melhor, a constituição no poder ela é temporária, ela depende de renovações. Nesse aspecto, se a coisa pública é de todos, ou interesse público, ou patrimônio público, de alguma forma, e isso ao longo do tempo vem sendo melhor trabalhado, com algumas exceções, a coisa pública é superior ao interesse privado, porque a coisa pública é de todos, o interesse privado ou patrimônio privado é do particular. E aqui vem uma das características no direito administrativo da supremacia do interesse público. A outra ideologia de contenção do poder estatal, a federação, a ideologia federativa, segundo a qual o poder merece ser dividido territorialmente. É muito mais fácil eu cobrar o serviço de coleta de lixo do vereador e do prefeito do que do governador ou do presidente da República. A ideia da ideologia federalista é trazer o máximo possível o núcleo do poder, o nicho de poder, para perto do cidadão. Assim, ele será melhor contido, melhor fiscalizado, melhor controlado. Essa é a ideologia federalista. Uma outra ideologia também de contenção de poder é a própria, a mais conhecida, de separação do poder. Nós sabemos, é melhor tecnicamente abordada como separação do exercício do poder, do exercício das funções, segundo a qual o poder é dividido em núcleos autônomos, cada núcleo tem uma parte do exercício do poder, não pode invadir o poder do outro e há uma fiscalização mútua, de modo que essa ideologia faz que o próprio poder contenha o poder. O poder legislativo fiscaliza o poder executivo, ele cria as leis. A inovação originária, a criação de algo novo no ordenamento jurídico, de uma obrigação, é feita pelo poder legislativo. O executivo tem a obrigação de acatar o que o legislativo diz. Essa é a obrigação do executivo, a precípua, a obrigação inerente. Não é legislar, é aplicar o que o legislador determinou. E o Poder Judiciário, então, aplica a legislação criada e a legislação que deve ser aplicada naturalmente pelo Executivo quando haja alguma divergência, seja do cidadão com o poder público, seja entre particulares. Essa ideologia é certo que ao longo do tempo, e quanto mais passa, mais isso acontece, ela vem sendo de alguma maneira relativizada, a ponto de a Câmara aplicar a lei nos seus processos administrativos, de julgar quando julga o prefeito, quando julga seus próprios vereadores, quando julga seus servidores em processo disciplinar. O Poder Executivo é a mesma coisa, quando edita medidas provisórias, por exemplo, e o Judiciário também, quando baixa seus regulamentos, quando instaura seus processos e quando cria as suas normas para regular a relação com seus servidores. Mas todas essas ideologias somente conseguiram triunfar com uma ideologia mais importante que elas, que é a ideologia constitucionalista, segundo a qual só é controlado um Estado que se submete a uma ordem jurídica que lhe é superior, a uma ordem jurídica que está acima do próprio Estado. Com a ideologia constitucionalista, soberano já não é mais o povo, soberano não é mais o legislativo, soberana é a Constituição, a ordem jurídica soberana, que contém no seu bojo todas essas ideologias de contenção do poder do Estado. Um conceito material de Constituição consta inclusive da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, no artigo 16. É um Estado ou um documento que tenha
efetiva divisão do poder, onde um poder, e aqui a gente já pode começar a pensar no nosso país, não é exercido com abusividade por uma pessoa ou por algum grupo, e onde há efetiva garantia dos direitos individuais, dos direitos humanos, que no cenário internacional geralmente se trata como direitos humanos, e no âmbito do ordenamento jurídico interno nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. Do contrário, não havendo efetiva separação de poderes e efetiva garantia de direitos individuais, haverá uma constituição de fachada. Nós podemos dizer isso com clareza há alguns anos já, em relação à Venezuela. Alguns críticos hoje dizem que isso acontece no Brasil, não nesse atual governo, inclusive em governos anteriores, por violações do próprio Supremo Tribunal Federal. Violações que, a ver tempo, eu vou dizer ao final da palestra, que foram praticadas tanto contra o atual presidente da República, como contra deputados que são opositores, como contra senadores que eram, à época, base do governo atual em gestões anteriores, para deixar claro que a violação do ordenamento, a violação da Constituição, prejudica a todos. Nunca uma violação de direitos humanos, nunca uma violação à Constituição pode ser aceita como um prêmio, como um ganho, uma vitória daquele que está no poder. Porque logo você está fora do poder e esse mesmo tipo de violação vai ser aplicada contra si. Aliás, nós podemos rememorar bem o que foi a Lava Jato. Apesar da expectativa geral da nação de que corrupção, de que tudo o que é errado na gestão pública seja combatido, seja ressarcido, ao mesmo tempo nós, advogados, tínhamos a clareza de que várias violações estavam acontecendo e que o juiz, inclusive, contaminava o próprio processo. Violações claras à prerrogativa de advogados. Pois será que hoje, a título de superar todas essas ilegalidades, não está acontecendo a mesma coisa perante o Supremo Tribunal Federal? E até quando, se isso está acontecendo, isso pode continuar? Essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer, até porque o advogado, e isso se aplica ao estudante de direito especialmente, precisa lidar com um raciocínio o mais possível imparcial, para poder mesmo pensar juridicamente qual é a qualificação ou a classificação dos atos, ou a classificação da conduta das autoridades, independentemente de tal ou qual autoridade ser alinhada ou não com a minha ideologia, ou do meu grupo de amigos, ou do meu grupo político. Essa é uma necessidade do advogado, inclusive de fazer a defesa de acusados que a sociedade, se pudesse, simplesmente extirparia da convivência. E o próprio advogado, se a sociedade pudesse. Quantas vezes isso já aconteceu? E os documentos mais recentes, eu cito aqui, do constitucionalismo, ou que consolidaram o constitucionalismo nesses 300 anos, são a Declaração do Bom Povo da Virgínia, em 1776, que antecedeu um pouco mais a Revolução ou a independência das 13 colônias americanas. Isso depois se concluiu com a Constituição dos Estados Unidos, que vigora até hoje, uma Constituição de 1787, que vigora até hoje. Logo em seguida, com a Revolução Francesa, 1799, outro documento produzido por ela, e também a Constituição Francesa, de 1791. Mas, gente, se a Constituição é um documento superior, mas ao mesmo tempo é um documento formado pela vontade da maioria, apesar de representar a vontade de todos, não seria esperado, mas infelizmente foi que o constitucionalismo passasse por uma crise. E essa crise chegou. Vamos dar um exemplo aqui, talvez pueril, talvez engraçado. Se mais da metade do país fosse constituída de corintianos, quantos corintianos tem aqui? O pessoal pode levantar a mão aí?
E palmeirenses? Quantidade menor. Muito bem. Mas os palmeirenses podem até conferir. Poderia acontecer então que os corintianos, na nossa Constituição de 88, que é maravilhosa, com um catálogo de direitos individuais de liberdade, direitos sociais, que levam à contraprestação do Estado, direitos culturais, direitos econômicos, direitos inclusive de preservação, de solidariedade, seria bem possível que a vontade da maioria dos corintianos colocasse uma vírgula ou um parágrafo final no artigo 5º da Constituição e dissesse: os direitos e garantias dessa Constituição não são aplicáveis aos palmeirenses. Isso seria uma deliberação democrática da maioria? Seria. E isso é histórico. Aconteceu. A Constituição Alemã de Weimar, de 1919, era uma Constituição maravilhosa que avançava muito nos catálogos de direitos fundamentais. Direitos que em alguns estados até hoje não são sequer previstos. Os nazistas, democraticamente eleitos, tomaram o parlamento. E democraticamente, porque a sua visão de mundo representava a visão da maioria da sua sociedade, foram retalhando a Constituição de Weimar e suprimindo todos os direitos das minorias ou todos os direitos das pessoas a quem eles entendessem merecessem ser desprezadas. O resultado disso, dessa Constituição maravilhosa, alterada, transformada, sepultada por uma ação democrática, 11 milhões de pessoas mortas em campos de concentração. 6 milhões de pessoas por pertencerem a uma etnia, ou uma classe, ou uma sociedade: judeus, gays, ciganos, negros, deficientes físicos e toda uma série de minorias, aniquilados. 11 milhões de pessoas em câmaras de gás, em fuzilamento, fora as dezenas de milhões de pessoas mortas ao redor do mundo em razão da Grande Guerra. Por que a Constituição Alemã de Weimar não produziu o seu objetivo de conter o poder estatal? Era uma Constituição flexível. Sua alteração era a mesma da legislação ordinária. Isso fez surgir no constitucionalismo a noção de constituições rígidas, que obrigam a participação da minoria em todas as alterações constitucionais. É mais um instrumento dentro da ideologia constitucionalista para conter o poder do Estado. Cria-se então um processo formal, um processo material e até um processo circunstancial de alteração das normas constitucionais. Dificultoso. Material. Há direitos e garantias na nossa Constituição, nas cláusulas pétreas, cujo núcleo essencial, cuja essência não pode sequer ser debatida pelo Constituinte reformador. O artigo 60, parágrafo 4º, se não me engano, o 6º diz: não será objeto de emenda, de proposta de emenda, de debate, aquelas tendentes a abolir o voto direto, secreto e universal, o sistema republicano e os direitos e liberdades individuais. O núcleo desses direitos é uma hipótese, inclusive, de o judiciário impedir a deliberação, a discussão, o debate dentro do Congresso. Não é a aprovação de uma lei, ou não é a fulminação de uma lei, é o debate. Há também, nessas constituições rígidas, outros instrumentos circunstanciais, temporais. Durante intervenção federal, durante estado de sítio, durante estado de defesa, não é possível a aprovação de emenda constitucional. E o processo, o quórum de alteração constitucional, também é mais dificultoso. No nosso ordenamento,
3/5 dos votos nas duas casas. Bem, aqui então já fica um pouco mais claro que a Constituição não é a vontade da maioria. A Constituição é a vontade de todos. As constituições representam a vontade de todos. O sistema constitucional, ou o constitucionalismo, vamos dizer assim, passa por um novo momento. Porque tão abusivo quanto o poder estatal, o exercício arbitrário do poder estatal, é também o abuso do poder econômico. E aqui entra, por exemplo, o direito do trabalho, ou outras normas de direito econômico, porque tão abusivo também quanto o abuso do Estado é a quebra da bolsa, é a quebra de um banco. E o poder e o direito constitucional começa a se preocupar então também em limitar o poder econômico. E no nosso país nós temos um diploma maravilhoso que é o Código de Defesa do Consumidor e toda a legislação bancária. O constitucionalismo então começa a avançar. Ele passa a cuidar também dos direitos privados. É a eficácia horizontal da relação privada, da relação entre particulares, da forma que, por exemplo, uma universidade privada não pode simplesmente excluir um aluno do seu quadro discente sem que ele seja ouvido, sem que ele apresente manifestação. Por quê? Se a universidade não é o poder do Estado. Por que numa associação? Por que num sindicato não se pode excluir um associado ou um membro sem o devido processo legal? Porque é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais aplicado na relação entre particulares. E os direitos fundamentais em si, os direitos humanos também, são uma técnica de contenção de poder e são ligados à dignidade humana. Dignidade humana, aliás, isso eu aprendi com um querido professor meu orientador de mestrado, Vidal Serrano Nunes Júnior, que hoje é o reitor da PUC de São Paulo. Dignidade humana que surgiu com o cristianismo, à medida do qual, segundo o qual, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus e por isso é um valor absoluto. Todo ser humano é um fim em si mesmo, é um valor absoluto. Não pode ser utilizado para você buscar um outro objetivo, não é um objeto, não pode ser extirpado. É um valor único, absoluto. E todo ser humano tem a mesma igualdade de valor. Todo ser humano é único. Ligado então à dignidade humana estão os direitos humanos, os direitos fundamentais, que servem para garantir que o ser humano viva e convive em sociedade. Todos aqueles direitos básicos, essenciais, que começam na construção doutrinária, na construção constitucionalista, ou na construção internacional de direitos humanos, com os direitos de liberdade. O Estado não pode me prender, especialmente se eu estiver na minha casa, salvo com mandado judicial ou um estado de flagrância. O Estado não pode expropriar o meu patrimônio sem o devido processo legal. O Estado não pode me impedir de exercer a minha manifestação da liberdade do pensamento. O Estado deve, direitos de segunda geração sociais, me trazer condições mínimas de sobrevivência e dignidade, educação, alimentação, saúde. O Estado deve, direito do trabalho, nessa parte social, também se movimentando com a terceira geração, e após a Segunda Grande Guerra, o Estado deve lutar pela preservação. Olha que maluquice, como que o direito corre atrás das dificuldades do ser humano, das afetações. O Estado deve lutar para preservar a espécie humana. Nós tivemos que fazer uma construção jurídica a respeito de algo que é íncito à nossa própria alma, que é preservar a nossa vida, a de quem amamos e a do próximo. Isso hoje é tratado como direitos humanos. E são então 3 âmbitos: os âmbitos da liberdade, direitos e garantias individuais, as necessidades sociais, econômicas e culturais, e de preservação, que envolve a solidariedade, como eu disse, e a preservação da espécie. E a nossa Constituição especificamente traz outro critério material para identificarmos direitos individuais ou direitos fundamentais. A Constituição diz direitos individuais, direitos e garantias individuais. A doutrina já avançou e o Supremo Tribunal Federal também avançou,
que são direitos fundamentais, que não envolve só os individuais, que de liberdade da primeira geração, envolve segunda e terceira geração. Todos aqueles direitos, e isso é o parágrafo 2º do artigo 5º, que decorram do regime adotado por nossa Constituição, de seus princípios e também dos tratados internacionais de direitos dos quais o Brasil seja parte. E aqui eu entro nos direitos e garantias dos advogados, porque a nossa profissão, e eu espero que a profissão da maioria dos acadêmicos que estão aqui, é a única profissão liberal mencionada expressamente na Constituição Federal, que diz no seu artigo 33, a advocacia, desculpe, não é advocacia, o advogado é indispensável, não diz que é essencial, é indispensável à administração da justiça. A administração no sentido daquele que administra um remédio, que entrega um remédio. O advogado profissional, pessoa física, a pessoa do advogado, é indispensável, é necessário, não se pode abrir mão dele na entrega, na distribuição da justiça. Isso não existe para nenhuma outra profissão na sua área de atuação. A Constituição não diz que os médicos são indispensáveis à administração da saúde. A Constituição não diz que os engenheiros e arquitetos são indispensáveis nos projetos e edificação das obras, mas diz que o advogado é essencial à administração da justiça, e não diz a OAB, e não diz a advocacia coletivamente, diz o advogado. Daqui então é possível extrair um fundamento, e aqui eu adianto as queridas professoras e professores de Paranaíba, e eu comentei com o Tobias hoje cedo, que eu nunca tive vontade de fazer doutorado. Eu tinha antes de fazer o mestrado. Depois que eu comecei a fazer o mestrado e escrever dissertação, eu perdi a vontade de fazer doutorado, porque aquilo é de enlouquecer. Qualquer um, você estudar e fazer as aulas é tranquilo. Agora escrever, fazer pesquisa e cumprir prazo é sufocante. Mas, refletindo sobre o tema da palestra de hoje, isso me despertou alguma vontade de voltar a pensar em fazer um doutorado. E aqui talvez uma tese que possa ser sustentada, que todo o nosso catálogo de direitos e prerrogativas expressos no Estatuto do Advogado, a nossa lei dispõe sobre o Estatuto do Advogado e a OAB, Estatuto do Advogado e a OAB, mais uma vez ressaltando a importância do profissional advogado, da individualidade, da singularidade do advogado, e um elenco de várias prerrogativas que nós temos. Por exemplo, inclusive de que não existe hierarquia ou subordinação entre advogados e magistrados e membros do Ministério Público. O artigo 7º com um elenco enorme de prerrogativas, em especial, debatida muito hoje, a sustentação oral. Então é possível sustentar que sustentação oral e todas as outras nossas prerrogativas são direitos e garantias fundamentais, que não podem ter seu núcleo essencial atingido, que não podem ser revogados ou extintos por nenhum órgão legislativo, pelo Constituinte Reformador e muito menos pelo Supremo Tribunal Federal. E avançando um pouco mais, por que poder e dever? Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Não faz sentido uma categoria tão nobre como a nossa de advogados ter todos os direitos e todas as prerrogativas e de alguma forma não se ver juridicamente envolta ao dever de defender os direitos humanos, de defender os direitos fundamentais, de defender o aprimoramento das instituições, o livre exercício dos poderes, que são deveres hoje da instituição. O Estatuto da Advocacia e a OAB traz, a partir do artigo 44, os deveres da instituição, da OAB, a defesa da Constituição, da legislação, mas é de se pensar também, com base nesse catálogo de direitos constitucionais dos advogados, que nós temos não só o poder,
dado pelas nossas garantias constitucionais previstas numa lei federal. Esse é o raciocínio: garantias constitucionais previstas numa lei federal, materialmente constitucionais, formalmente legais. Elas nos obrigam também, juridicamente, a fazer essa defesa. O modo como nós podemos fazer isso são vários, mas é um poder-dever. E a verdade é que se alguém não enxergue um dever, uma imposição, aqui é uma grande oportunidade. Toda pessoa que serve ao próximo, que luta, que busca ajudar, se fortalece. Quanto mais você é acadêmico de direito, se aproximar dos professores, dos seus colegas, se importar com eles, esquecer um pouco de si e olhar um pouco mais para o próximo, eu tenho certeza, coronel, que é assim de alguma forma na progressão funcional da polícia. Aqueles que mais servem, mais ralam, mais preocupam com os outros, é óbvio que há as exceções, mas geralmente são os que estão progredindo, sendo valorizados. A mesma forma na polícia civil, a mesma forma na vida. Eu dizia de alguma forma que eu tive muita sorte mesmo de ter as amizades que tenho, Gervásio. Falava de você, que dentre os presentes aqui é a amizade mais antiga. E eu tenho 2 novos amigos aqui, 3 recentes amigos, que cada vez mais me encantam, que é o Gustavo Eufigênio, o Felipe Almeida, que vieram comigo na comitiva, e o Felipe Teixeira também, que tem me acompanhado juntamente com a esposa dele. E de alguma forma, todos os dias a gente confirma: quanto mais você trabalha, e no caso dos advogados, quanto mais você serve fora do seu escritório, fora da necessidade do seu cliente, quanto mais você serve na universidade, na militância da advocacia, atendendo atividades sociais, mais você se forja, mais você está preparado, mais você está confiante, mais você desenvolve melhor a sua atividade profissional, a sua vida, mais você é forte para os problemas pessoais que você tem na família, no casamento, nas amizades, na profissão. Quanto mais se serve, mais se fortalece. E se não fosse juridicamente um poder-dever, nós teríamos aqui, pelo menos, uma grande oportunidade. Era isso que eu queria te dizer a vocês. Muito obrigado. Bom, depois de tantos ensinamentos, né? Quem sou eu na minha pequenez para fazer algum questionamento, algum debate aqui com o Dr. Lucas Rosa? Na verdade, eu queria propor uma ideia aqui da doutora Denise. Próximo ano, o tema que eu gostaria que o Dr. Lucas viesse aqui é falar da grande família. Fica a minha proposta para o ano que vem. Mas, doutor, o senhor foi brilhante. Fiquei muito feliz com os ensinamentos que tive hoje. Confesso que não faria nenhum questionamento do senhor, mas após o nosso almoço, trabalhando, eu recebi um vídeo, vários aqui devem ter recebido, um vídeo bem polêmico, do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, eu não averiguei, confesso que não fiz se é verídico ou não, o vídeo tem alguns cortes, e na fala dele ele cita a revista que foi feita em um senador da República, ele até fala que foi um fato mundialmente conhecido, né? E que aquela revista, onde a maioria que sabe, né, foi achado dinheiro na cueca do senador, ele alega que aquela revista foi invasiva, ela foi ilegal, na verdade, né? Fala que ali foi cometido um abuso, o que nos deixa indignado é que a narrativa ali do ministro Alexandre de Moraes, ela é maior do que o fato concreto, do que o crime cometido, e isso torna o advogado a pensar no que fazer nesse caso, né? Onde o ministro do Supremo parece que é maior que o presidente da República, maior que qualquer outra autoridade. Mas, falando nisso, o que me vem aqui debater e questionar o senhor é como
a advocacia pode equilibrar o dever de proteger os direitos humanos com os limites éticos e legais impostos pela legislação. Marcelo, do ponto de vista do dia a dia, o que a gente espera é que, em primeiro lugar, esse contraponto ou esse contraste seja feito pela institucionalidade, né? Todo o trabalho que você faz através, vamos dizer assim, de uma maneira mais vulgar, de um CNPJ, é mais efetivo. É o caso da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós tivemos recentemente um exemplo, eu trouxe algumas notícias aqui, talvez depois da fala porque o Gervásio, cara, ele encanta, ele vai começar a falar aqui, tudo que eu falei aqui, todo mundo vai esquecer imediatamente, porque ele fala muito bem. E esse ponto do Supremo Tribunal Federal, nós gravamos um podcast, está no Instagram, chama-se RosaCast, tem um canal do YouTube. O Gervásio é um dos advogados que mais tem coragem de dizer, sabe, o que ele pensa do Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro quando eu era acadêmico, eu fazia faculdade à noite, de manhã eu fazia estágio, e à tarde eu assistia a tarde inteira às sessões do Supremo Tribunal Federal. Eu tinha orgulho de ver os ministros, eu tentava de alguma forma parecer com eles, falar como eles, me vestir como eles, que aliás, é o que o acadêmico deve fazer, é o que eu fazia quando via esses caras aqui. Eu tentava ver como eles falavam, o tom de voz que ele usava entre eles, como eles comentavam as autoridades, se eles baixavam muito a cabeça e puxavam o saco, eu olhava tudo isso, isso já fazia parte da minha formação de alguma forma, e eu tentava encontrar isso naqueles ministros, e eu encontrava, via ministro Eros Grau, ministro Marco Aurélio, ministro Celso de Mello, que depois de saída deu umas decisões horrendas para mim. E é uma vergonha hoje que nós vemos. E registro que eu estou utilizando aqui da liberdade de cátedra, liberdade acadêmica, além de exercer minha liberdade de manifestação de pensamento. É uma vergonha que o Supremo vem fazendo. Mas para que a gente possa dizer isso com tranquilidade, é preciso que a gente estude ordenamento. A gente saiba realmente qual que é a função de cada um, quais são as atribuições. E todo aquele que tem o poder, que exerce poder, tende a abusar dele. O ministro Cristiano Zanin, à época advogado Cristiano Zanin, eu era um devoto dele. Como eu admirava aquele homem, encarando aquele juiz Sérgio Moro, que hoje eu admiro mais como senador do que como juiz. Porque ia para audiências, ele e vários colegas, processos de 40, 50, 60 mil páginas. 3, 4 dias antes da audiência, não tinham tido acesso aos autos. E ele enfrentava, ele dizia na audiência: Vossa Excelência está abusando, o meu cliente não vai responder enquanto não tiver acesso aos autos. O juiz, era audiência com o juiz, era audiência de instrução, denúncia recebida, instrução processual, ele tinha passado a parte investigativa, ele não tinha tido acesso. Pois há poucos dias, presidindo a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, este mesmo intrépido, corajoso advogado mandou os advogados que estavam na sessão colocar o seu celular num saco plástico e desligar, para não utilizar durante a sessão do Supremo Tribunal Federal. Hoje sendo ministro. E a OAB, com sucessivas violações a direitos e garantias da advocacia, se mantido omissa, dessa vez moveu uma palha, deu um sopro, e o sopro derrubou a ilegalidade. Então falta as instituições agirem. Dia 30 de abril, eu trouxe a notícia, a OAB publicou uma nota no site dizendo que havia questionado o ministro Cristiano Zanin e que ele havia respondido que manteria essa posição. E a OAB disse, inclusive no Código de Processo Civil está dito que nós podemos gravar audiências, sons ou imagens, independentemente de autorização. Aliás, independentemente de comunicação. E com todo respeito, isso se aplica a todos os processos em que haja advogado, inquéritos policiais, inquéritos militares, inquéritos administrativos, tudo quanto é tipo de processo. Ele disse que manteria. O que a OAB fez? E muito bem, e não virou a mesa, e não desrespeitou. Nessa mesma nota, a OAB disse: a OAB orienta de forma expressa que as advogadas e advogados não aceitem essa exigência de lacração de celulares como condição para participar de atos judiciais. Essa medida não encontra amparo legal e fere prerrogativas profissionais asseguradas pelo Estatuto da Advocacia. Caso a imposição persista, a orientação é clara. 2 pontos.
não participar do ato e comunicar imediatamente à Ordem dos Advogados do Brasil. 6 dias depois, o ministro Cristiano Zanin revoga o ato absurdo dele. Foi um sopro. Este sopro derrubou uma ilegalidade. Uma salva de palmas. E é aberto ao público uma pergunta. Alguém que vocês querem fazer uma pergunta? Enquanto os palestrantes se posicionam aqui à frente, tem um microfone sem fio, a gente vai até vocês. É só levantar a mão. Enquanto isso, o Dudu vai já se aproximando também. E ainda em tempo, enquanto não é feita a pergunta, doutora Denise e o doutor Elaine, alguma informação a respeito da assinatura? Fica para amanhã. Fala bem só, gente, alguns mimos de amanhã, surpresa, hein? Então aguarda amanhã, vai ter mimos para os palestrantes presentes. Gente, perguntas? Do Nilma? As devidas vendas às nossas autoridades aqui presentes, com certeza muito enriquece esse nosso congresso. Não é à toa que é um nome de internacional. E a presença de Vossa Excelência aqui com certeza dignifique muito. Por isso, gente, uma salva de palmas às nossas autoridades aqui presentes, nossos professores palestrantes. Não saia sem antes fazer uma foto com eles, viu? Já foi passado aqui, eles não correm o direito de imagem, então pode fazer fotos à vontade. Doutor Gênero, por favor. Essa cerimônia é bom. Doutor Marcelo, nosso batedor. Você vai dormir? Colaboração. Que é de praxe já de nosso congresso, sempre presente já nos palestrantes.